Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Comentário breve, rápido. Estamos aí no quarto e último trimestre de 2025 já. O tempo passa. E o título é Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição número 1 é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, repito. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em graça está em Gênesis 1:26 ao 28, capítulo 2, 7, 18, 21 ao 23, que responde aí da onde nós viemos. Somos criação de Deus. Nós vamos estudar aí antropologia bíblica, o comentarista pastor Silas Queiroz. Lembrando os irmãos que é um comentário breve. Antropologia bíblica é tudo aquilo que Deus, por meio da sua palavra, nos revela sobre o homem, o estudo sobre o homem. Biblicamente, estudar o homem por meio da Bíblia, entender a criação, o criacionismo de Deus. E dentro do criacionismo está o homem, a criação do homem. A antropologia bíblica vai nos trazer a resposta que a ciência, que a filosofia tenta entender. Eles procuram resposta para a estrutura do homem, para o homem, o ser do homem. E a pergunta que a própria revista nos traz: quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Uma pergunta que está presente aí no meio dos séculos, desde a filosofia clássica, desde o mundo antigo. Eles tentam achar resposta para o homem. Quem é o homem? A criação do homem, de onde ele veio, para onde ele vai. O filósofo Platão tentando responder, ele vai falar, vai comparar o homem a um bípede sem penas, uma ave sem penas, tentando trazer uma explicação, porque a verdade não era absoluta sobre o homem. A verdade absoluta está na Bíblia. Era uma verdade relativa, subjetiva. Cada um pensava de uma forma sobre as verdades sobre o homem. E ele traz: o homem é um bípede sem penas, tentando esclarecer o homem. Sabemos se ele falou de uma forma positiva, o homem que tem duas pernas, outro que não concordava muito com Platão, vai trazer um galo, vai depená-lo, vai mostrar o homem de Platão. Então, não chegou uma resposta. Nós vamos ver René Descartes falando, já na período moderno, penso, logo existo, tentando aí resolver essa questão, explicar o homem, dando aí ou supervalorizando a consciência. Penso, logo existo. A existência do homem é a vinda de Deus, e a existência da consciência é parte da natureza do homem. Mas tentavam de alguma forma aí explicar a criação do homem. Quem é o homem, da onde ele veio, para onde ele vai. Outros vai chegar a compor música, como Fagner, e não me fale Francisco de Carvalho. Que bicho é o homem, da onde ele veio. Vai
trazer essas questões para tentar explicar o homem. Lembrando do homem de Vitrúvio, também o homem vitruviano, que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, no final do século XV, colocando o homem no centro, né, em volta de um círculo, mostrando o mundo ali, mostrando o homem no centro do mundo. É tudo tentativa aí de explicar o homem, de trazer alguma explicação sobre o homem, mas nenhuma delas com a suficiência que a Bíblia tem nas suas informações. O homem não é obra do acaso, o homem não é um produto da evolução. O homem foi criado por Deus. E nós vamos aprender nesse trimestre aí sobre o homem, a tricotomia do homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Lá no capítulo 2, verso 7, vai falar da parte material e imaterial do homem, que está... E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem, a estrutura do homem, em 3 partes: corpo, alma e espírito. Pó, o corpo físico. E lá no versículo de 5:23, embora a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, vai falar do corpo, alma e espírito em momentos, tratando da alma como espírito, espírito como alma. Mas mostra aí a tricotomia, partindo do versículo que lemos, de 2:7, Efésios ou Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 23, Hebreus capítulo 4 e verso 12 também vai falar da divisão da alma e do espírito, falando da tricotomia. 4:12, isso mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Havia um pensamento dos monista, unitarianos, que acreditava que o homem era constituído de uma parte só, corpo, parte material. E tem os dicotomistas também, né, que é da dicotomia, a alma e o espírito. Eles não separam a alma e o espírito. Mas Paulo ensina a tricotomia, a Bíblia ensina a tricotomia. A palavra é mais penetrante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, coisa que a ciência não consegue chegar a uma conclusão. A Bíblia tem a conclusão, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é apta. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, então é constituído de 3 partes. Interessante é que Cristo é descrito, ele vai falar das 3 partes. Uma já com o corpo glorificado, mostrando que quando nós ter o corpo transformado, quando nós voltarmos ao estado natural, que é o corpo transformado, nós teremos um corpo que está em Lucas 24:39. Falando do corpo, ó. 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrando que ele tem corpo. E isso após a sua transformação. Ele está com o corpo transformado. Ele morreu e ressuscitou no 3º dia e aparece aos 11. Depois ele também tem alma. João 12, versículo 46, 12, 46, vamos lá, não, 12, 27, falando da alma de Jesus. Agora a minha alma está perturbada. E
Que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Falando da alma. Jesus tinha corpo, agora tem alma, e agora ele também vai ter espírito. Em Lucas 23, e o verso 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Entregou o espírito direto a Deus. Outra questão. Oh, glória, ele não tinha pecado. Mas mostra aí que Cristo, homem, o Cristo homem, o mesmo homem que Paulo diz que ele está intercedendo por nós agora, Jesus Cristo homem, ele foi constituído também de corpo, alma e espírito. O que aí nos faz acreditar na tricotomia, porque a Bíblia nos apresenta a doutrina da tricotomia. Pensamento também que é embasado pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós pensamos de uma forma tricotômica. Acreditamos que o homem tem corpo, alma e espírito. E é aquilo que precisa ser restaurado, que está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos em antropologia bíblica quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Estudamos também a redenção. Nós estudamos a queda do homem, estudamos a redenção e estudamos o nosso destino eterno, que é respondendo à pergunta da filosofia e da ciência. Nós estudamos que nós fomos criados de uma forma santa, criado irrepreensível, é o que está em Efésios capítulo 2, capítulo 4, 24, e vos revistais do novo homem, o novo homem que Cristo nos fez ser. Nós somos nova criatura para ir no processo de santificação. E o processo de santificação é um retrocesso. É nós voltarmos ao Éden. Nós irmos ao Éden no processo natural. A criação natural. Nós somos criados santos e irrepreensíveis. Os atributos naturais. Os atributos morais. Atributos naturais de Deus é os atributos incomunicáveis. Ele é santo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Esse ele não divide com ninguém. É atributos naturais. Agora, os atributos morais, que são os comunicáveis, também chamados pela teologia, ele nos dá o privilégio de compartilhar conosco, de nos tornarmos santos, aquilo que nós perdemos, porque nós fomos criados para ser eterno, criados para ser imortais, vai restabelecer isso que nós vemos na verdade prática. O objetivo da criação do homem. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Algo que foi perdido no Éden. Nós somos criados com os atributos comunicáveis, morais de Deus, para se comunicar com Deus. Deus para estar com Deus eternamente. Deus, ele é relacional, não só para se comunicar, mas para nós nos relacionar com Deus e para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Relação com Deus. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Isso foi perdido no Éden, com a entrada do pecado. E terminando o Efésios 4, 24, que é a base disso que estou falando, e vos revistais do novo homem, aquilo que Cristo veio para nos dar, o segundo Adão. Falei que é um retrocesso, nós vamos voltar a ser como no Éden.
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos criados em verdadeira justiça e santidade, plenamente relacionar com Deus, para nos relacionar com Deus. Isso foi perdido no Éden. E Cristo veio e restaurou isso. E agora nós estamos em um retrocesso. A santidade é um retrocesso. E é pleno. Não é só o coração. É o corpo, alma e espírito. Para conservar irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde vamos? No arrebatamento da igreja. Para estar com Ele uma eternidade. O nosso corpo, alma e espírito será restaurado. Então, a doutrina da tricotomia, que está aí na antropologia, a Bíblia nos dá respaldo. É bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a pluralidade na unidade, a unidade na pluralidade. Um homem, um só, com 3 partes, corpo, alma e espírito. Antônio Gilberto, ele vai colocar aqui, eu gostaria de ler aos irmãos, mostrando aí a função de cada um. É o saudoso Antônio Gilberto, ele vai colocar no seu comentário de uma Bíblia: à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida por Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos, os 5 sentidos: visão, paladar, olfato, ouvir e o olfato. A alma fornece, o espírito se comunica com a alma e a alma se comunica com o corpo. Sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. A tricotomia. A tricotomia. Oh, glória! Então, desde o Antigo Testamento, palavras como em 1 Tessalonicenses 5:23, o próprio Cristo falando do corpo, alma e espírito na sua vida. Também Hebreus capítulo 4, verso 12 e outros versículos. Leiam, que aí mostra a plenitude da resposta biblicamente sobre a tricotomia do estudo da antropologia. E isso é esclarecedor. A ciência tentando achar resposta. A filosofia tentando achar resposta. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem a plena resposta. É a verdade absoluta. Eles tinham uma verdade relativa e subjetiva. Mas a Bíblia é a verdade absoluta sobre a estrutura do homem. Quem somos, para onde vamos e da onde viemos. A Bíblia tem a resposta. Irmãos, a Bíblia nos traz, nos fornece o ensino da criação de Deus, do homem, e nos faz entender que Deus não criou o homem e as demais criações, o cosmo, o planeta Terra, o universo. Não, ele cria o universo onde está a Terra, depois ele cria o homem. Então ele cria o homem, a Terra é criada do nada.
E o homem é criado daquilo que foi criado e com o sopro de Deus. Então a matéria, o homem criado da matéria e o sopro de Deus. Deus desenhando o boneco, como dizem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, e com isso Deus deu autonomia ao homem. Ele cria o homem, ele cria os animais, ou meio de subsistência do homem existir já foi criado antes. Então o homem veio como sobreviver. Como o homem já tem aquilo para ele comer, para ele beber, para ele existir. Deus cria tudo aquilo que daria condições ao homem de sobreviver. E vai colocar o homem aí no 6º dia da criação, ele vai terminar a criação com a coroa da criação. Aquilo que nós somos chamados, a coroa da criação de Deus. Deus criou o mundo e tudo que nele existe, que é o homem que está inserido, mas o homem é criado como a coroa. E Deus dá autonomia, autogoverno ao homem. O homem iria governar sobre os animais, ter autonomia nos animais. E na criação de Deus, Deus deu ao homem para que o homem cuide daquilo que ele criou. Olha só como somos privilegiados, criaturas de Deus. E Deus coloca em nossas mãos o cuidado daquilo que ele criou. Deus coloca no homem o autogoverno, o homem para cuidar daquilo que ele criou. Coloca na mão do homem. O homem é criado santo e irrepreensível, criados à imagem e semelhança de Deus, tricotômico, corpo, alma e espírito, lembrando de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Deus dá a ele o governo de todas as coisas, se perde com o tempo, será restaurado, também haverá novos céus e nova terra, e o homem terá um corpo transformado. O homem vai ter a sua restauração integral por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. O homem vai retornar aos primórdios. Oh, glória a Deus, ao seu estado natural. A morte de Jesus veio para restaurar tudo aquilo que o homem, que foi dada autonomia a ele, perdeu. Cristo veio para restaurar. Veio para nos dar vida e vida com abundância e nos tornar semelhante a ele e voltar ao estado natural, irrepreensível, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Nós vamos estudar nesse trimestre doenças da alma, doenças que chegam ao espírito, que também é transmitida ao corpo, pode passar ao corpo. Nós vamos estudar aí sobre a estrutura do homem. Espero estar com os irmãos e que nós possamos continuar no processo de santificação, voltando ao estado natural. Se você ainda não nos segue, se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você já está conosco aí, curta, compartilhe e vamos neste processo de chegar à estatura de varão perfeito.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Logo mais estaremos com outro estudo, a segunda aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.